Oi, gente, sejam bem-vindos. Esse é o meu primeiro podcast, PGCast. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é minha esposa, Marcela Soares Miranda, e vai ser muito lindo. Nós vamos falar sobre vida saudável nesse podcast. Nós vamos falar sobre família, sobre Deus também. Vamos falar sobre tudo, né? Vamos falar sobre a nossa relação. Então, para apresentar, eu vou passar a bola para a Marcela, para ela se apresentar e falar o mini currículo dela. Curriculão. Tudo bem? É um prazer, meu amor. A gente está caminhando há tanto tempo junto, né? E poder estar aqui com você hoje para a gente iniciar mais essa etapa, mais essa estação, mais essa nova fase, né, das nossas vidas, porque eu me incluo nela, porque eu tô com você e, como você já falou, eu sou sua esposa, mãe dos seus filhos, do Theo e da Malu, eu sou enfermeira, me formei em Valadares e atuo hoje, desde sempre, né, com o Paulo, desde que a gente pensou em iniciar a jornada na medicina integrativa. E a gente está junto aí nesse processo. Hoje a gente está com o Instituto Integrativo, caminhando, andando. E é isso. Meu amor. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma série de perguntas para a Marcela. A gente vai conversar sobre... Primeira coisa que a gente vai falar é sobre alimentação saudável. Comigo mesmo. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: o que significa medicina integrativa para você? Então, várias pessoas me perguntam isso, né? E quando eu falo sobre a medicina integrativa, eu falo que é uma virada de página na vida da pessoa. Porque a medicina convencional, ela remedia. E a medicina integrativa, ela te enxerga como um todo e ela trata a causa. Ela previne a doença e ela trata a causa. Então, não é somente remediar, é tratar a causa. E o principal foco é os três pilares, né? O corpo, a mente e o espírito. Então, eu acho que eu defino a medicina integrativa como uma virada de página. É um novo ser. A partir do momento que você trata a pessoa com a medicina integrativa, ela não consegue mais retroceder. É igual quem começa a fazer botox, nunca mais sai dele, né? A medicina integrativa não volta. Eu enxergo a medicina integrativa dessa forma, como uma virada de página, uma mudança total no estilo de vida, de alimentação, de mente, de ressignificar a mente. Que a medicina integrativa ela faz isso, ela ajuda a ressignificar a mente. Você encontra nela um novo estilo de vida, você se adapta a coisas que você não imaginava. Nossa, eu nunca me imaginei fazendo isso. Eu sou prova viva disso, né? Eu era uma comilona de coxinha com pão de sal. Com coxinha dentro do pão de sal, gente. Então, eu sei o que é isso. E a gente prega o que a gente vive, né? A transformação que acontece na vida da gente. Tudo que a gente entrega para o paciente, a gente usa na gente, né? Na verdade, a medicina integrativa, né? A diferença que entre o médico, a relação entre médico e paciente, o médico vai tratar como... É um tratamento holístico. Isso aí. É o tratamento do corpo inteiro, né? Isso corpo, aí. mente e espírito. A medicina convencional, não, né? Ela remedia. Isso, ela tá pensando na doença e lá fora tá esperando a indústria farmacêutica para ver com o que você vai ser medicado. Aí o paciente, ao invés de melhorar, ele fica mais doente, ele prostra mais, ele fica mais dependente da medicação. Um medicamento causa efeito colateral, que vai gerar outro efeito colateral, que vai gerar outro efeito colateral. Isso aí ele chega aqui assim, morto, acabado e pedindo sobrevida, né? Eu acho que outra palavra também que define é sobrevida. A pessoa, ela revive, né? Depois que ela conhece o tratamento da medicina integrativa. E é o que transforma a sua vida, transforma a sua casa, transforma seus filhos. Eu acho que eu tenho certeza, sem a medicina integrativa, os nossos filhos seriam outros, né? Não seriam o que são hoje, com certeza. O Theo começou de pequenininho, né? De 6 meses. 6 meses, e a Malu já desde o ventre, né? A gente vê uma diferença, né? Pelas coisas que a gente ouve as pessoas falarem, né? Muita gente pergunta, nossa, como vocês tratam o filho de vocês? O que eles comem?
E é isso. A Malu foi medicada No ventre. no ventre, Isso quando aí. você estava gestando. Né? Isso aí. Beleza, qual foi sua virada de chave na alimentação? Quando você viu que você tinha que mudar ou mudar? Nas suas chegadas da pós, né? Você chegava da pós de madrugada, eu tava te esperando. E aí a gente nem dormia, você já vinha com as novidades. E eu já contei para várias pessoas isso. Ele virava para mim e falava assim: você virava para mim e falava assim, hoje eu prendi do óleo de coco. Eu falei, meu Jesus, comer, beber ou passar no cabelo. Isso foi em 2016. 2016, o Theo pequenininho, né? Isso. E aí foi ali a minha virada de chave. Porque uma vez você falou comigo, assim, não sei se você lembra. Uhum. A minha vida sempre foi extremamente desorganizada em relação à alimentação, né, amor? Eu não fazia atividade física, extremamente procrastinadora. Minha mãe me colocava na natação, eu ficava 2 dias na natação e saía. Sim. Eu nunca gostei de atividade física, ela nunca fez parte de mim, e também os meus pais não me obrigavam a cumprir aquilo ali. Tipo assim, não incentivavam. Se eu quisesse sair, eles falavam, não quer mais não, então tá bom, não quer mais. Porque né? não tem como incentivar o que eles não fazem. Isso, eles nunca tiveram hábito nem de vida saudável, nem de alimentação saudável, e muito menos de atividade física, Isso. né? Então, eu já vinha, assim, desse histórico. Aí quando a gente casou, você falou comigo assim, você vai ter que entrar na academia. Eu ia na academia, mas a comida a gente comprava ketchup, né? Sim. Lá em casa tinha ketchup, Fritura. tinha maionese, tinha fritura, tinha tudo. Então era aquele negócio assim, durante a semana ficava mais ou menos e eu era mais ou menos, né? Eu comia de tudo. Eu comia sempre comi de tudo. Sim. E aí você falou comigo, não, você vai ter que entrar na atividade física. Aí você começou a pagar a personal para mim. Eu ia na hora de almoço. Trabalhava no hospital, lá em Valadares, e ia na hora de almoço. Sim. Até do meu primo, né, do Titi. Isso. E aí, ali ainda não era virada de chave. Aquilo ali eu tava para manter o corpo, né, para tentar não ser gordinha. Tentar não ser gordinha é diferente de tentar um corpo bonito de ser magro, né? E aí, quando nós fomos para Belo Horizonte, também, da mesma forma, eu acho que lá no início eu nem fazia nada, né? Quando a gente mudou para lá. No início, não. Depois que você E aí você entrou na medicina integrativa. Aí teve um dia que você teve uma conversa séria comigo. Você falou assim, olha... 2016. Não, você já estava no processo ali já. 2016. Você já tinha entrado, e aí você já começou a me apresentar as coisas. E aí você falou comigo assim, olha, você vai ter que se posicionar. Porque como que eu vou formar, como que a gente vai, que eu vou pregar, eu não me incluía, porque naquela época eu não imaginava que hoje a gente estaria vivendo isso tudo, né? Como que o Senhor faz tudo diferente. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje com você, gerenciando uma clínica igual a gente vive hoje, né? E aí, você falou comigo assim, a coisa tem que partir de nós. Como que as pessoas vão dar credibilidade para o que eu estou falando se dentro da minha casa a gente não tem, de fato, vive isso, né? Sim. E aí você chegou com o protocolo de emagrecimento. Foi. E aí Você fez? Eu fiz. Várias pessoas duvidaram, né? Tipo assim, falava assim, nossa, você não vai dar conta disso não, você não vai dar conta disso. E normalmente quem duvida... quer vir depois, né? Normalmente são os próximos da gente. As pessoas próximas duvidaram e eu perdi, acho que 10 quilos, né? O Theo era pequeno, isso aí. Ter E aí 9 meses. E aí eu peguei gosto, eu acho que foi ali, sabe? Nessa conversa, e quando realmente eu fiz o protocolo de emagrecimento. Sim. E a gente fez testando, né? Porque tudo a gente testa. A gente e testa deu super certo. E aí depois eu fui pro CrossFit. E aí eu não parei mais. Então acho que foi ali a minha virada de chave. E a forma de cozinhar. Porque você falou comigo, eu tô te apresentando óleo de coco. Eu brinco que realmente eu não sabia o que era aquilo ali. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Óleo de coco, nem sal manteiga rosa, ghee. Nem manteiga ghee. Eu não sabia nada disso. A gente cozinhava. Nem eu, né? E aí foi ali a minha virada de chave. Que aí eu vi. E aí quando eu vi a mudança no meu corpo, eu falei, nossa, meu Deus. Eu não posso voltar atrás, eu não posso retroceder. E realmente eu queria que as pessoas tivessem, como é a palavra, assim, que elas vissem em nós
Sim. Que realmente a gente vivia aquilo ali. Porque até então era você, porque você sempre teve um corpo bonito, você sempre viveu o esporte, você sempre viveu a atividade física e você tinha uma alimentação saudável, né? Assim, saudável. Mais ou menos. Era menos pior Era que melhor, eu. era melhor. Era melhor que eu. Você tinha memória muscular, eu nem isso eu tinha, nada. Eu faço atividade física desde os sempre. 12 anos, né? O meu foi o máximo uma nataçãozinha e mesmo assim parei, né? E aí, eu queria que as pessoas vissem isso. E as pessoas não podiam ver isso somente em você, né? Tinha que ver na nossa casa, no nosso ambiente, realmente viver o que você estava pregando para as pessoas, né? Não é pregando, é entregando. O que você estava entregando para as pessoas. Que a família da gente entrega para as outras famílias, né? Isso aí. O que na alimentação, qual é a relação, o que você acha que o glúten e a lactose pode causar? Quais os malefícios do glúten e da lactose? Então, tem muita gente que acha que isso é bobagem, né? Sim. Muita gente acha que isso é bobagem. Só que, principalmente, as pessoas... O glúten, por exemplo, ele me retém 100%. Pode ser que Retenção líquida, viu, gente? Isso, ele me retém Ele muito, incha. ele me incha, né? A lactose, eu nunca bebi leite, né? Eu bebi leite em mamadeira. Não, eu bebi leite no peito, mamei peito e depois nunca mais eu bebi leite. Eu não gosto do gosto do leite, eu não bebi leite com Toddy, eu não mamei mamadeira. Sabendo que o leite materno é o leite mais importante que tem. Eu mamei em pé até 2 anos. Sei. A minha mãe conta que eu mamava em pé. Com 2 anos eu mamava no peito dela. Depois que eu larguei o peito, ela fala, e eu lembro, meu irmão mamava mamadeira, eu bebia Toddy e tal, mas eu não gosto, nem o cheiro do leite eu gosto. Sim. Então eu como o derivado do leite, eu era viciada em requeijão, né? Eu comia requeijão com alguma coisa, né? Era alguma coisa com requeijão. E aí depois que eu vi que a gente substitui essas coisas e que é gostoso, e que você a mudança aprendeu no corpo, e que eu aprendi a cozinhar sem glúten, sem lactose. Aí, mas eu corri atrás, né? Sim. E aí na hora que eu fui vendo os malefícios, a perda de peso é muito mais... eu tô comendo pouco, mas eu ainda como um pãozinho, um pão de forma de manhã. Eu como meu pão de forma de manhã. Tira ele e come um ovo para ver a diferença que faz, né? Ou come um pedaço de queijo, que seja um queijo mais curado. Então eu acho que o meu problema com a lactose nem é tanto, mas o glúten é o que me pega. Porque eu gosto de coisa salgada. Eu não sou do doce, eu sou do sal. Se você me apresentar uma tortinha e me apresentar... Eu tô falando a verdade, é verdade. Quem convive comigo sabe. Você prefere o sal do que o doce, o açúcar? Muito mais. O açúcar não me apetece. O sal me apetece e muito, né? Então eu tenho que me policiar muito. Mas o glúten, ele me incha. Quando eu falo assim, não vou comer ovo, vou virar para proteína... E assim, tem várias coisas que você pode comer sem glúten, né, amor? E sabendo que o glúten, né, antigamente, né, na época de Jesus, o pão, né, o pão tinha 14 tipos de cromossomos no glúten. Hoje ele dobrou. Isso aí. Né, o trigo, na verdade, tem 28 tipos de cromossomos. Uhum. Quer dizer, o glúten sofreu mutação, ele é transgênico hoje. Pois é. Né? Então, o glúten hoje está dentro da farinha de trigo 400 vezes mais do que naquela época. Isso. Como que um corpo vai aguentar isso, né? Agora, uma outra coisa também, as pessoas às vezes se enganam com é sem glúten, e enche a cara do sem glúten. Mas sem glúten também engorda. Isso, sabendo que a farinha de amêndoa, a farinha de arroz... engorda do mesmo jeito. Então, só que você não tem um malefício do glúten. Eu entrei nesse ponto do glúten e lactose pra gente falar da cozinha integrativa. Uhum. Por que da cozinha integrativa? Porque eu quero saber por que você construiu a cozinha integrativa, pensando no quê? E por que a gente parou um pouco com a cozinha integrativa, porque a gente focou em outras coisas. E por que você retornou com a cozinha integrativa? Então, construímos ela, né, amor, há muito tempo atrás. O nome foi revelado a nós. Porque conta a minha história. A cozinha integrativa, ela conta a minha história. Porque eu era uma pessoa comedora de coxinha dentro do pão de sal.
quando você iniciou a jornada na medicina integrativa, você falou comigo assim, posicionamento. Nós vamos ter que Sim. posicionar. E vai partir de dentro da nossa casa. Sim. E aí eu fui pra internet. Todas as receitas que eu... E aí eu lembro, você tava de plantão e eu fazendo os bolinhos e te mandava, amor, deu certo esse bolinho, deu certo. Comprar umas forminhas vermelhinhas, você lembra? Fora que você fez curso, E aí né? você morria de orgulho, Lá né, de amor? Florianópolis. né? Não, aí... não, no início eu não comprei curso nenhum. No início eu fui pro Google. E aí fui pesquisando. E aí você falava assim, nossa, amor, que orgulho de você. E aquele trem me impulsionava mais, né? E aí eu comecei dentro de casa, com as receitas. Na época eu ficava dentro de casa, eu cuidava só do Theo, né? E da casa. Sim, em Belo Belo Horizonte. Horizonte. E aí eu tinha tempo para poder ir pesquisando as coisas. E aí o Theo começou a gostar, e a gente foi... O paladar do Theo é totalmente diferente. Ele é uma criança atípica. Ele é uma criança integrativa. Ele é, porque o paladar dele é acostumado desde sempre. O Theo ama água de coco, ele ama pasta de castanha de caju, ele ama castanha, né? A pizza de batata doce, ele come como se fosse a pizza normal, né? Sim. Ele nunca sentiu assim, falando, esse aqui eu não gosto, não. Ele tem um paladar assim, né? E aí, eu esqueci a pergunta. Como é que é mesmo? Por Deus! Que maravilha! Como que você conseguiu? Por que você começou com a cozinha integrativa? A história. Então ela conta a minha história, né? Sim. Porque eu E por que você retornou com ela? Eu me posicionei, né? Eu fui pesquisando e tal, fazendo as receitas. E aí eu vi quando você começou a atender, e aí o Senhor foi entregando passo a passo pra gente, né? Sim. Ele foi assoprando tudo no nosso ouvido. E aí você começou a atender. Depois nós criamos o protocolo de emagrecimento. Só que a pessoa, não adiantava para ela, durante o processo que ela estava emagrecendo na clínica, com a gente, estava legal, estava tudo ok, ela estava dando conta, porque ela tinha uma dietinha para ela seguir, ela tinha a vinda na clínica, só que aí o depois ela ficava perdida. Ela não sabia como que ela ia comer. Que ela ia comer. Porque eu falo com todo mundo, não existe ninguém que vive de dieta 365 dias. Não. Não existe. Quando a gente viaja, todo mundo fica assim, o que o Paulo come? O que o Paulo come? Então o Paulo vai pra casa de alguém, o que o Paulo come? Gente, ele é um ser humano normal. E logicamente, que o que tiver na casa da pessoa, eu vou comer o que tem na casa da pessoa. Só que você é um pouquinho extremista, né? Não sou. Não sou. Extremistinha. Não sou. O que eu senhor é. O que eu faço? O que eu faço é o seguinte, eu tento não sujar demais. Então, quando eu vou no restaurante, o que eu escolho são coisas que não vai ter leite, que não vai ter glúten, e não tem dificuldade em fazer isso. Isso. É porque a senhora ainda tem um pezinho lá. Se o senhor me oferecer alguma coisa, todo mundo fala assim, Marcela, o Paulo tá comendo. Ele tá comendo? Se você tá comendo, eu tenho que aproveitar aquele momento pra eu comer. Claro, eu não vou desperdiçar a oportunidade nunca na vida. Mas voltando, não existe ninguém que vive de dieta 365 dias. Então, depois, a pessoa tinha que o quê? Não é a mudança de página? Sim. Foi o que aconteceu comigo, é virar a página. É você fazer daquilo ali o seu estilo de vida. E existem várias formas de você comer deliciosamente, gostoso, sem ser comida gorda. Sem entendeu? ser comida com glúten. E aí eu fiquei pensando nos pacientes. Eu falei, gente, todo mundo ficava me pedindo. Aí eu ficava indo lá O pão de queijo mesmo que você faz. O pão de queijo, batata doce, todo mundo me pedia receita. Então, os próprios pacientes, ao invés de eu ter que tirar do celular, printar aquelas coisas que eu sempre fiz e me mandava, Sim. Nós criamos a cozinha integrativa. O pão que você faz também. O pão tudo. Quibe, várias formas. Para criança, a pizza é uma delícia, né, amor? E aí foi isso. Então é assim, a cozinha integrativa, ela conta a minha história. Sim. Eu estava contando para a Estelinha como que eu comecei a cozinhar. Na verdade, a minha mãe nunca gostou de cozinha. Ela tá assim, Marcelinha, eu queria aprender a cozinhar. Eu falei, eu vou te ensinar, ué. Aí eu fui contar a minha história pra ela. Nunca gostou de cozinha, sua mãe? Minha mãe nunca gostou de cozinha. E as pessoas iam visitar, quem visitava a minha casa, levava as panelas grandes, que só tinha panela pequena. Isso. E as pessoas que faziam a comida. Quando A seu pai visita não fazia podia. comida.
Ou então comprava, né? Sei. Então era aquele desespero. Eu cresci daquele desespero assim. A ver ter visita, tem que sair para comprar as coisas, aquela confusão. Porque a minha mãe, ela não gostou. Minha mãe sempre trabalhou fora e ela não pegou gosto de cozinha. E também é tudo lá na criação. Ela não foi criada, ela foi mimadíssima pelos irmãos. Ela perdeu a mãe muito cedo. Com 9 anos de idade, os irmãos faziam tudo para ela, entregava tudo na mão dela, né? Então ela não foi ensinada a cozinhar. Não. É diferente. E aí meu pai falou comigo assim, tava contando pra Estelinha, né? Meu pai falou comigo assim, Marcela, você vai casar e você precisa aprender a fazer pelo menos um arroz. Porque os amigos do Paulo vai chegar na sua casa e você vai ter que oferecer alguma coisa para as pessoas comerem. E meu pai agiu com muita sabedoria, né? E eu contando para a Estelinha, na época, eu não valorizei tanto como hoje eu enxergando o que ele fez na minha vida. O que ele plantou na minha vida, né? Porque você foi para um curso no Senac. Aí ele falou, já olhei um curso no Senac em Fabriciano e eu vou te levar. Fez minha inscrição, ele me levava, buscava todo dia. E aí nós chegamos lá, a professora, aí chegou lá, só tinha assim, cozinheira do dono de tal empresa, pessoas que já eram cozinheiros. Eu falei, Jesus. Sim. Aí todo mundo perguntando, e aí, qual é o seu objetivo? A pessoa falava, eu trabalho na casa de fulano, e eu vim aqui para aprimorar meu conhecimento. Eu sou banqueteira, e eu vim para aprimorar. E eu fui a última. Aí ela falou assim, e você? Eu falei, olha, eu vou casar e eu não sei fazer nem arroz. Aí todo mundo morreu de rir, e é verdade. Vou casar, você vai então arroz vai ser seu. E meu arroz é gostoso, não é? Hoje. Não, desde sempre. Não, é gostoso, sim. E aí, eu chegava em casa, todo dia, tadinho, meu pai falava assim, faz a listinha aí, Tchela, que amanhã eu vou comprar e você vai fazer o que você aprendeu. E aí eu vi, isso serve para todo mundo, que eu falei pra Estelinha, que tudo que você pega a receita e você faz com amor, querendo fazer, se você seguir aquilo ali, não tem como dar errado. Aí você vai pegando gosto. Você fez uma vez, você amou. Foi assim que eu aprendi. Tudo tem que virar rotina. Virar rotina. Tudo que você faz pela neurociência fala isso. Tudo que você faz por 21 dias consecutivos, isso vira rotina na sua vida. É isso aí. E aí você não para mais de fazer. Aí eu não parei mais. E eu tenho prazer, né? Hoje eu tenho prazer de cozinhar, de te esperar. Que o nosso momento, o nosso podcast é todos os dias à noite, né? Todos os 11 dias da noite. 11 da noite, 11h30. Eu perguntei da cozinha, eu quero saber da atividade agora, atividade física, para depois para mim mudar, sair um pouco desse tema aí de comida saudável, atividade física. Eu sei que você nunca gostou de treinar, mas o que a atividade hoje física, ela representa na sua vida e o porquê de não parar de fazer? Então, eu não vivo sem ela. Eu não amo ela, eu amo depois que eu vou embora. Sim. Na hora que eu tô lá, eu vou, faço, mas assim, falar assim, você ama, é a sua vida? Não, não é a minha vida, mas eu não vivo sem ela. Não sei se dá para entender, eu acho que entendedores entenderão. Dá, porque a atividade física, ela gera muita coisa. Uma das coisas, ela faz a liberação de endorfina, ela faz a liberação de dopamina. Uhum. Então, o pós dela, por isso que a gente fica viciado no pós. Eu não vivo sem. Eu não vivo sem. É igual o corredor. Impossível. Mas, assim, é uma das coisas que eu me policio todos os dias pra ir. Entendeu? De falar assim, é o seu melhor momento do dia depois que eu saio de lá. Sim. Entendeu? Eu falo todo dia, na hora que eu tô tomando banho na academia, eu falo assim, pra mim agora a melhor hora do dia é só na hora de eu deitar e dormir. Acho que até prefiro na hora que eu saio de lá. Porque é o alívio, eu falo assim, não, minha missão foi cumprida hoje, entendeu? Mas eu faço e eu dou o meu melhor lá, claro. Né? Mas eu não vivo sem. Porque, não, o corpo é outro, o sono é outro, a mente é outra. É um momento que eu não tenho filho lá dentro, que eu não tenho trabalho, eu não fico com o celular jamais perto de mim. Eu guardo o celular, eu não fico com o telefone. Então é um momento meu, é eu e eu. É um momento único. Único, é um momento que eu esqueço os meus problemas, eu esqueço tudo que tá, porque você foca naquilo ali, você não fica, eu não lembro de nada na academia. E eu bato papo, eu rio, né? Então é um momento assim leve, delicioso. Tá. Mas o ir, ainda eu preciso me policiar, porque eu acho que
sei, é um bloqueiozinho ainda, né? Pra ir, né? Mas eu não falto não, né, amor? Não, Não falto. não. Mas, assim, se falar assim, eu preciso me policiar, é uma coisa que eu me cobro todos os dias. E depois que eu vou embora, é a melhor hora do dia pra mim. Mas eu não Tá. vivo sem. Vamos falar agora de como que você era antes de tudo isso, né? Quando eu te conheci, você era uma pessoa lotada, imensamente lotada de crenças limitantes, de bloqueios e etc. O que que eu quero que você explique? Eu quero que você explique para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Porque pode ter muita gente passando por isso. O que é um bloqueio? Explique sobre um pouco dos seus bloqueios que você teve, bloqueio de paternidade, maternidade, um bloqueio familiar, um bloqueio que você teve também na sua escola, se você teve algum bloqueio escolar, porque esses bloqueios fazem faz a gente paralisar. Total. Num processo de vida como corpo, mente e espírito. Eu estou falando sobre o bloqueio porque você falou que a medicina integrativa é sobre isso. Você era paralisada no corpo, porque você não fazia atividade física, isso vem de bloqueio. A sua parte espiritual era bloqueada também, porque você era religiosa. Uhum. Então, isso é um bloqueio de crença de religiosidade. Explica isso. Nossa, tanta coisa nisso. Mas eu quero muita coisa, porque isso aí é muito importante, porque quando você desbloqueou, já estou adiantando, quando você desbloqueou de tudo, você transformou no que você é hoje. Uhum. Você é uma potência hoje. Então, você teve que desbloquear disso para virar o que você virou. E como que isso... eu quero que você explique sobre isso. Então, na verdade, eu era extremamente bloqueada, mas eu nem conhecia, eu não sabia nem que essa palavra existia, né? Sim. Eu nem sabia que essa palavra existia na vida. E comia unha, roía unha uma vida inteira, extremamente ansiosa, medo de chuva, medo de cachorro. Acho que medo era a palavra que mais me definia. Você tinha bloqueio de medo. Muito medo. Medo de chuva, medo de cachorro, medo até das coisas dar certo, acho que eu tinha. Acho que eu tinha medo de tudo. Sim. E eu não sabia nem Autoimagem. Autoimagem total, né? Falta de merecimento. Falta de merecimento. Pode falar, porque você sabe mais que eu. Autoimagem, falta de merecimento. Tem muita coisa. Religiosidade, bloqueio materno, paterno. Isso. E aí, há uns 2 anos atrás, né? Acho que mais, uns 3 anos 3 atrás. anos. Um primo meu, uma prima minha contou pra mim que um primo estava fazendo uma árvore genealógica, porque ele estava indo no psicólogo. Sim. E aí eu me interessei naquele negócio. E aí ele descobriu, a prima me contando, que a árvore genealógica, a minha família era a melhorzinha da turma. Eu falei, Jesus, você imagina pior. E aí aquilo ali eu tive interesse. Eu liguei pro meu primo e falei, ô Lu, me conta aí um pouco. Ele falou, Tchela, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi procurar entender, porque tudo começa na infância. Na primeira infância. Tudo começa na primeira infância. E aí, aquilo ali me despertou, né? Eu conversei com você falou assim, nossa, eu te apoio muito e tal, tal, tal. Só que eu não mexi nisso. E aí, teve um dia à noite, a gente jantando, você fez comigo igual aquelas pecinhas igual quando tá no Big Brother, vai fazendo assim, ó, fulano é isso, fulano é aquilo, não. Você foi me mostrando aquilo ali, né? Com muito amor. Você foi no falando jantar comigo, a gente jantando. No nosso podcast de 11 da noite. E aí você foi me mostrando. E aí aquilo ali foi me clarificando. Só que eu ainda não sabia como eu iria fazer para sair daquilo ali, daquilo que eu vivia. Eu tinha vontade de fazer, só que eu não sabia como. Principalmente porque você falava assim, você vai passar tudo para os meninos. Você vai passar tudo para os meninos. Uma vez a gente estava lá em Guarapari, aí tinha um cachorro nós descemos do carro no estacionamento, e aí veio um cachorro preto. Na hora que eu puxei o Theo, eu berrei. Ah, volta aqui. Aí você ficou puto. Você falou, olha o que você está fazendo.
O menino, aí o Theo começou a ter medo de cachorro. E aí começou a me incomodar. Eu falei, gente, eu não posso ser assim. Só que por mim mesma, eu não conseguiria. Sim. Eu não tinha forças, e eu não sabia por onde começar. Eu pensava assim, eu tenho medo de cachorro, me respeitem, porque eu tenho medo de cachorro. Eu tinha ódio de alguém achar ruim de eu ter medo de cachorro. Eu falei, que palhaçada, tem que me respeitar. Eu tenho medo de cachorro. É porque quando a gente vai contra os bloqueios da pessoa, a pessoa fica incomodada. A pessoa tem raiva. Isso aí. A pessoa... Eu tinha raiva. Porque a pessoa não aceita isso. E hoje as pessoas têm cachorro, assim, como nós temos um cachorrinho hoje. Sim. E eu sou louca por ela. Nós ganhamos, né? Então, assim, eu penso assim, gente, eu pensava que ódio de eu não poder... como que eu não vou ter medo de alguém que faz parte daquela familhinha ali, que as pessoas têm um amor pelo bichinho, né? Sim. E eu tinha vergonha disso também. Porque, mesma coisa que tem gente que compara cachorro ao filho. A gente sabe que isso não existe, mas tem gente que compara. E aí eu ficava sem graça, constrangida de ir na casa das pessoas e ter medo do cachorro, que era um bichinho que eles amavam. E a Catherine começou a me dar indignação. Não só isso, tipo medo de dirigir na chuva, medo de chuva. Começava a fechar o tempo, eu já falava, eu não vou em tal lugar, eu não vou viajar, não vou pegar a estrada. E a Catherine começou a me dar indignação. Mas o Senhor é tão misericordioso, e eu não procurei nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nada. E aí veio as imersões em São Paulo. Isso. E aí você fez primeiro, e você falou comigo assim, o próximo você tem que ir. E eu fui achando que a gente ia melhorar a clínica, que era uma coisa para marketing, né? E lá foi um face a face com Deus. E o desbloqueio, ele existe, né? As pessoas conseguem desbloquear as outras pessoas. Só que eu creio, e eu tenho certeza disso, que se você não tiver 100% Jesus dentro de você e no seu coração, e o encontro de real, de fato, com o Senhor, você não consegue desbloquear de nada. Então, meu desbloqueio foi quando eu entendi quem eu sou em Deus. Que eu posso tudo nele, que ele habita dentro de mim. Porque, igual você falou, eu era religiosa. Eu achava que eu conhecia Jesus e eu não conhecia Jesus de fato. Eu não tinha identidade de filha. Eu não tinha identidade de que o Senhor me carrega no colo, né? Você ia cumprir o protocolo da igreja. Você não, ia cumprir, né? Orava. Você ia lá agradar o homem. Não é que eu ia Você ia agradar a Deus também, mas você tinha medo de faltar, de ver o que as pessoas poderiam falar. Né? E assim... O meu desbloqueio aconteceu no meu face a face com Deus que eu tive na imersão em São Paulo. Foi ali. E ali me clarificou quem eu era. Tipo assim, quem eu era, assim, as coisas que eu fazia que não condizia com o que a Bíblia diz sobre mim, né? Que o medo não existe, que eu sou imagem e semelhança de Cristo. Naquele encontro que clarificou a minha cabeça, a minha mente, de que eu tinha que largar aquilo para trás, largar a minha mochila para trás, de parar de carregar a minha família, né, nas minhas costas, que eu tenho que honrar os meus pais, eu honro os meus pais, eu sou louca de amor por eles, mas que eu tinha que viver para minha família, que é você, o Theo e a Malu, e viver por eles também, honrar eles. Mas a minha história foi de uma vida, assim, de ansiedade por tudo aquilo que eu vivi na minha infância, né? De medo. Minha mãe também me passou medo de chuva. Minha mãe me passou medo. As inseguranças veio da minha mãe, né? E o medo é um bloqueio de paternidade, né? O medo é um bloqueio de paternidade, né? A gente tem que explicar. O pai que não fala para a criança que ama é o filho. E antigamente era muito assim, Isso. os pais não falavam para os filhos que eu te amo, meu filho, igual é falado hoje. Falar né? mesmo, ouvir. Não é demonstrar, né? É falar. Isso. Porque alguns demonstram com bem material ou com uma comida gostosa, mas não é isso, é falar. É falar. Que ama. E meu pai era assim, ele demonstra, a forma de demonstrar amor dele não é falando. É fazendo por nós, é vivendo por nós, igual ele viveu a vida inteira por nós. Mas o filho, ele precisa de ser pegado no colo, ele precisa de ouvir, ele sentir a segurança assim, filho, eu te amo. Eu sei que ele me ama. Porque eu sempre, desde que Deus é tão lindo pra mim, eu peguei eu tenho uma facilidade imensa de falar que amo. Imensa.
Graças a Deus por isso. Mas eu peguei isso da minha mãe. A minha mãe tem muito tato. A minha mãe, a gente tem um negocinho assim que a gente aperta a mão 3 vezes e que significa eu te amo. Sabe? Eu aperto a mão dela 3 vezes assim, ela aperta a minha e o Dudu também. Então, a gente tem essa coisa do pegar e do falar com a minha mãe, né? Mas o meu pai nunca foi de falar, mas ele nunca recebeu isso. A minha mãe recebeu o falar. Minha mãe recebeu o toque. Meu pai não recebeu o toque. Ele não recebeu a fala e não recebeu o toque. Então, ele não conseguiu passar pra gente o que ele não recebeu, né? Sim. E isso é uma cadeia. Você não recebe, você não passa, né? E aí, tem esse bloqueio de paternidade quanto a isso. Então, as formas dele de amar é fazendo, né? Igual os netos hoje. Hoje ele vive pelos netos dele. Ele vive pelo Theo e pela Malu. A gente trouxe sobrevida para os meus pais, a gente vindo morar aqui, a gente trouxe sobrevida para eles, né? Porque eles têm a energia dos meninos ali, de vovô quem tá aqui, energia vovô quem boa, chegou. Né? Energia de criança, né? Energia de criança. Então, o meu desbloqueio só aconteceu em todas as áreas. Eu acho que a gente vive desbloqueando, né? Sim, todo dia. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas foi nesse encontro, nesse face a face com o Senhor, que eu mudei. E principalmente a minha espiritualidade. Foi tentando buscar mais e nesse encontro com Deus. Porque a pessoa pode te falar, desbloqueia nisso, grita aqui, faz isso, não, é assim que desbloqueia. Se a pessoa não tiver entendimento de quem é em Deus, ele não desbloqueia de nada. Não. Eu nunca me imaginei na face da terra pular de um paraquedas. É paraquedas que nós pulamos? O que é aquilo? Foi, nós pulamos de paraquedas. De paraquedas. Nunca. Eu nunca na minha vida imaginei que eu poderia pegar um cachorro, beijar e cheirar o cachorro. Assim, o cachorro é dos pequenininhos, tá, gente? Porque eu tô assim... Não é pitbull, não. Pitbull? Pitbull, vocês me respeitam. Não, Mas assim, de falar no microfone pequeno, também. E falar no microfone, pai da eternidade, príncipe da paz. Nunca imaginei. Então, assim, é porque hoje eu sei quem eu sou em Deus. Sim. E eu sei, assim, que se o dia mal vier, eu tô firmada com Jesus. Sim. E eu encaro as coisas de uma forma diferente. Hoje a notícia ruim, ela chega pra mim e eu não desespero. Entende? Assim, eu tenho... porque eu evoluí espiritualmente. Sim. Então, quando a notícia vem, eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sei que tem um Deus que está no controle de tudo, eu sei que Ele nunca vai me desamparar, eu sei que Ele que guarda a minha casa, eu sei que Ele que guarda você, que guarda o Theo, que guarda a Malu, que guarda os meus pais, a minha família. E eu sei, é isso. Então, se o desbloqueio ele só aconteceu quando eu tive a identidade de filha. E o que Deus quer é a nossa persistência, né? A incredulidade é inaceitável, né? Hoje você tem fé, amanhã você não tem. Isso aí. Né? Porque o amor por ele, a gente sabe que ele não está preocupado se a gente ama ele ou não. Isso aí. Ele não está nem aí. É muito mais além. Porque hoje a gente ama, amanhã a gente não ama. Uhum. Mas a fé nele tem que ser persistente, né? É isso aí. Beleza. Qual que é a sua relação? O que você acha da sua relação de filha? Filha de mãe e de pai? Filha de mãe e de pai, de esposa e de mãe do Theo e da Malu. Olha, de filha, eu sei que se os meus pais faltarem hoje, eu tenho 100% de certeza de que eu dei o meu melhor para eles. Sim. A vida inteira eu dei o meu melhor. A vida inteira. E assim, eu honro os meus pais. Eu honro eles, eu amo eles. E eu fiz tudo, eu faço tudo por eles. Eu sei que eles foram os melhores pais que eles poderiam ser. E hoje eu entendo isso, que eles deram o que eles receberam. E eu honro a vida deles. Meu pai e minha mãe, eles são tudo na minha vida. Tudo. Ela falava assim, toda mãe fala, né? Quando você tiver os seus filhos, você vai entender o amor que eu sinto por você. E eu achava que eu amava ela. Falei, mãe, não tem como eu amar ninguém mais do que eu te amo. Ela falava, tem. Você vai ver o dia que você for mãe. De fato né?
Sim. O dia que a gente engravida, aquele amor que ele transcende. Eu falo que o amor de mãe é um amor que vem do trono. É um amor que vem do trono. Né? Ontem teve um nenenzinho aqui, na clínica, de 7 dias. Sim. E aí, eu lembrei que quando a Malu nasceu, com 7 dias a gente voltava no hospital. Ela tomou foto. E ela tomou foto. Fez foto. E aí eu fiquei o dia inteiro lá, né, amor? Eu fui com uma malinha e 3 negocinhos de leite, aquela mamadeira, não pegou o peito. E aí eu fiquei o dia inteiro. Você foi com a minha mãe pra prefeitura e pensou assim, vou pra prefeitura e passo e te pego, né? O Theo ficou com a Eda. E aí eu fiquei o dia inteiro lá, em pé. O dia inteiro em pé, numa cadeirinha. Eu troquei ela no bebê conforto, porque eu sabia que ela ia pra foto. Aquilo ali parecia que a minha tava indo até pra UTI. De tão desesperador que foi. E aí, 10 horas da noite, é que arrumaram a vaga pra ela entrar, pro né? quarto, Ir pro né? quarto. E aí, minha mãe veio, ficou comigo. E na hora que eu fui deitar, eu falei assim, não, agora eu vou tomar meu banho. Fiquei o dia inteiro sem comer também, porque eu não tinha como levar ela e não tinha ninguém comigo lá. E não podia ter acompanhante no pronto atendimento. Não. E a Marcela, que vale explicar que você não amamentava, né? Não. Porque a Marcela fez uma cirurgia plástica. E aí cortou os ductos há muitos anos atrás. Então dava muito pouco leite. Porque antigamente eles cortavam os ductos mamários e a Marcela não amamentou. Não amamentei. E aí, quando eu fui trocar de roupa, a minha cesárea estava sangrando e melando. Sim. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí liguei e falaram assim, você tem que vir para pronto atendimento. Aí eu fui. E aí na hora que eu vi essa neném com 7 dias, eu falei assim, nossa, me passou um filme na cabeça da Malu com 7 dias. Sim. Aí eu contei um pouco para ela e falei assim, a gente faz tudo por eles, né? Aí ela falou sim, e o olho dela encheu de lágrimas. E na hora Deus falou comigo assim, se você, que é humana, faz tudo pelo seu filho, imagina eu o que eu faço por vocês. Né? O Senhor falou na hora no meu coração. Então, os meus filhos, eles são tudo para nós, né, amor? Para nós dois. Vou falar por nós dois que você é um pai, assim, fora do normal. Eles preferem o pai do que a mãe. E eu acho lindo isso. Eu acho lindo eles preferirem você. Eu acho lindo eles acharem que eles são a sua cara. Eu acho lindo o Theo falar, não, eu sou pretinho igual meu pai. Eu acho lindo isso. Por mim, quanto mais eles quiserem se parecer com você, tanto fisicamente quanto no interior, na sua alma, do que você é, eu tô mais feliz, eu tô mais satisfeita ainda. Eu tenho muito orgulho deles falarem que eles são parecidos com você. Eles brigam, né? Falam, Theo, você é a minha cara. Mãe, eu não sou. Eu sou a cara do meu pai. E eu acho lindo isso. Eu pergunto toda hora porque eu gosto de ouvir. Em relação à esposa, eu sei que tem que falar, não sei. Eu vou falar no final. É isso. Eu acho que também eu faço meu papel, eu cumpro meu papel. Eu te apresentei, toda certeza. Né? Eu te apresentei Jesus, que eu acho que é a coisa mais importante que eu fiz na sua vida. Se você é o que você é hoje, porque eu me posicionei como em oração, né? Eu lembro que quando a gente namorava, a gente sempre passava o ano novo junto, né? Desde que a gente começou a namorar. E aí, no ano novo, eu te chamava pra... Orar. Eu falava assim, Paulo, eu vou orar. Eu sempre carregava minha Bíblia, né? Nas viagens. E eu falava assim, Paulo, eu vou... Mesmo que eu não lia ela, mas eu carregava ela. Parecia a minha espada tava lá. Armadura. A minha armadura tava lá. E aí eu te chamava, né, amor? E falava assim, amor, eu vou orar agora. Porque eu falo sempre que o Natal, ele me toca muito. Mas o Ano Novo, eu sinto uma virada. E eu te chamava e a gente ajoelhava. Você sempre aceitou isso. Mesmo namorando, né? É porque as mulheres não entendem a potência que elas são. Porque se elas soubessem o tanto que ela edifica o lar, que tanto que ela consegue transformar a atmosfera da casa. É verdade. Quando eu saía para dar plantão, você ficava orando, ouvindo hino, passando pano na casa, cuidando do Theo. Você fez isso por muito tempo. Foi muito tempo. E para me transformar meu coração, né? Porque eu tinha bloqueio de escassez, eu tinha vários bloqueios. E bloqueios paternos que eu tinha, bloqueios de parentes que eu tinha. E você foi transformando meu coração, né?
uma coisa que me afastou muito foi sua religiosidade. Então, no começo foi muito difícil, né, eu aproximar de Deus, porque você era uma pessoa extremamente religiosa. E eu entendia que Deus não era essa religiosidade que você me apresentou também no começo. Por isso que eu demorei a ser batizado. Mas depois eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo espiritualmente. É porque não é por força nem por poder, é pelo Não, Espírito. É o é pelo Senhor que tempo. convence, E você né? tem que estar disponível para Ele, você tem que querer aceitar Ele, você tem que passar pelo deserto, né? Porque não é deserto, é um aprendizado, né? Você tem que passar aprendendo o que você está passando, porque nós passamos por um deserto incrível lá em Belo Horizonte. E a gente sabe por que a gente passou, né? Agora, uma coisa assim que eu nunca deixei de te acompanhar. Mesmo eu sendo religiosa, né? Mesmo eu sabendo que aquele ambiente ali, mas eu queria estar ali também, né? Porque teve uma época que, né? Eu também errei. Mas assim, eu não era aquela pessoa chata que falava assim, não, eu não vou e você não vai. Não, né? você discutia, né? Eu não te ganhei para Jesus na marra. Não. Eu não te ganhei na chatice. Não. Porque às vezes tem muitas mulheres que ela quer impor pro marido. Você vai sim. A forma como você fala, como você convence. Você não pode virar pra pessoa e falar assim, você vai sim. Você vai parar de beber agora. Você vai fazer isso. Tipo aquelas mulheres ranzinza, nojenta, enjoada, falazada na cabeça do homem. Sim. Então, assim, Deus me deu muita sabedoria. E foi natural. Foi natural a forma como você foi. Porque né? eu estava disponível para isso. Isso. Mas tem gente que às vezes nem... Mas a mulher também às vezes fala e o homem não está disponível, ele não está afim. Porque na casa dele ele não aprendeu isso. Isso. Quer dizer, da minha casa, o que aconteceu na minha casa? Minha mãe já foi espírita, minha mãe já recebeu preto velho, minha mãe depois virou católica, eu era católico, então eu tinha crença também. Só que eu estava a fim de conhecer um Deus que eu nunca conheci. Eu estava a fim de viver. Mas foi a partir das experiências que você foi vivendo. Sim, ele foi me dando experiência, né? Ele foi me mostrando o que é o que e o que é viver dependente dele, né? Isso aí. Então, quando você vive dependente dele, ele te entrega tudo. E é o que todo mundo fala. Quando você começa a conviver, começam as tempestades, né? Não é não, porque o inferno fica furioso que você está saindo de lá, né? Mas Deus é tudo. E essa transformação minha, logicamente, começou por você, começou por você pagar um preço, né? Você pagou um preço por isso. As pessoas não sabem, mas você pagou. O que eu queria saber também é sobre... Eu queria que você falasse sobre o significado de Deus na sua vida. E o que você espera? E o que você espera para o seu futuro nele? Nossa, eu quero só crescer. Hoje de manhã, a minha oração foi que eu quero ouvir a voz dele. Eu quero ouvir a voz dele me chamando pelo nome. Amém. A pastora postou hoje um videozinho de um bebê que não ouvia. Eu vi. Eu te mandei. E o bebê não ouvia e colocaram o aparelhinho no ouvido dele. E aí ele chamou, a mãe chamou, oi, falou o nome dele. Na hora, ele estava esperneando, chorando. E aí na hora que ele ouve a voz da mãe, ele vira direto para a mãe e fica assim, ó, olhando para a mãe. E aí a pastora falou que ela lembrou quando Jesus chamou ela pelo nome e ela ouviu a voz dele. E na mesma hora fechei o meu olho e falei, Deus, eu quero isso para mim. Eu quero ouvir a voz dele falando no meu ouvido, porque ele fala comigo toda hora no meu coração, né? Eu sei que eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus, mas eu peço a Deus para ele abrir os meus ouvidos, que eu quero ouvir a voz dele me chamando pelo nome. Eu quero ouvir isso, eu quero crescer em Deus, eu quero firmar na palavra, eu quero isso, é isso que eu busco todos os dias, porque nós até falamos aquele dia, quanto tempo a gente perdeu longe dele,
E a gente não sabe como que as pessoas vivem sem ele. É impossível viver sem ele. É. Quem já pisou nos Santos dos Santos não consegue mais viver em outro lugar. E é isso que a gente vive hoje. Isso que a porque nossa hoje a casa gente vive. pisa, né? No A gente Santo dos pisa. Santos. E é isso que eu quero. Eu quero é permanecer lá. E eu quero é mergulhar em águas mais profundas. Porque eu sei que nós dois somos veículos. Nosso Sim. corpo é o veículo, né? Porque eu sei que tem muita gente, muitas pessoas que o Senhor entregou nas nossas mãos. E se a gente não estiver firmada nele, somente nele, guiado por ele, né? A nossa casa está firmada na rocha. Não Sim. tem como a gente cumprir o que ele entregou para nós. Propósito não. E não tem volta mais. Não tem como retroceder. Não tem como retroceder. Agora é só ir para frente e E é isso que eu quero nele sempre. E o que você... Eu queria que você deixasse, na verdade, fala um versículo aí. Fala uma passagem bíblica pra gente encerrar. Lá em Belo Horizonte, quando a gente estava vivendo um momento muito difícil na nossa vida financeira, foi o deserto que nós passamos e o maná vinha, né? O maná vinha do céu todos os dias, Sim. a fralda chegava, o leite, a lata de leite chegava no dia, as contas eram pagas, né? Na medida do possível, e a gente ia encaixando as prioridades, né? Sim. Foi em outra oportunidade a gente conta isso. Mas o Senhor permitiu que a gente passasse aquilo ali para nos aproximar dele, né? É claro que a gente deu legalidade também para muita coisa. Para entrar, isso, né? Mas... teve porta de entrada. Isso, mas nós vencemos através do Senhor, através da misericórdia dele. Sim. E teve um dia que eu estava assim, num desespero total, e fui para a igreja, e eu lembro que essa mulher, a nossa igreja era muito pequenininha lá, né? E aí chegou uma mulher, na hora do louvor, foi a primeira vez que eu fiz essa oração, eu falei com Deus assim, Deus, tira do meu coração tudo aquilo que impede o meu louvor de chegar no teu trono de graça. Porque hoje eu tô aqui só para te adorar. Eu tô aqui para te louvar, eu não quero pedir nada. Mas que o Senhor tire de mim tudo aquilo que vai impedir o meu louvor de chegar no teu trono de graça. Ego, vaidade. Tudo, e assim, a tristeza, a amargura, tudo que eu tava sentindo, rancor, sabe? ódio. E eu faço essa oração todos os dias. Quando eu chego na igreja, na hora que inicio o louvor, eu faço essa oração. Eu oro em espírito assim. E na hora que eu orei, começou o louvor, veio uma mulher, eu lembro do cheiro dela, até hoje, o perfume dela. Essa mulher nunca mais apareceu na igreja. Ela foi aparecer assim, era um anjo que o Senhor enviou ali. E ela pegou a minha mão muito forte, levantou lá no alto e falou assim, ela repetia 1000 vezes, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse é o Amém. versículo que eu quero deixar. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas. E eu faço disso a minha oração. Amém. Amém. Eu queria encerrar, te agradecer. Queria te agradecer por tudo. Eu não podia abrir jamais um podcast sem mostrar quem você é, sem mostrar que por trás de mim nem é por trás, né? Deus tirou da costela de Adão, e a mulher não anda atrás do homem, a mulher anda ao lado. Então, você anda ao meu lado e você paga um preço caro por mim. Eu te amo demais. Eu também. Eu queria te agradecer por tudo. Tudo isso aqui move por sua causa. Eu sei que eu sou um instrumento. No meu livro que eu escrevi, eu
Eu falo de você porque sem você eu não teria chegado aqui, e sem Deus, lógico. Mas não existe Paulo sem Marcela, né? É uma coisa só. E a ficha para cair tem que ter. Demorou, né? Mas quando cai também, você move céus, você move o mar, você move as montanhas, né? De verdade, de coração, muito obrigado por tudo. Você é o amor da minha vida, eu te amo muito. Eu também te amo muito. Gente, se vocês gostaram do podcast, vocês deixam seus comentários. E até o próximo podcast. Um abraço. Te amo.